E hoje nós começamos o Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, a nossa escuta, a nossa leitura, fazemos com que possamos entender a Tua Palavra e sermos pessoas transformadas em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, Prólogo. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Implantação da Igreja de Cristo na Palestina. Promessa do Espírito Santo. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes. Disse ele: da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Ascensão. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhava com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Os discípulos no cenáculo. Voltaram eles então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eleição de Matias. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembléia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Esse homem adquirira um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebatou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se esse fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles Al-Cédama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e ainda mais que outro receba o seu cargo. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que no nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nesses termos: ó Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual desses 2 escolheste, para tomar nesse ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte, e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Capítulo 2. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, e maravilhava-se de cada um os ouvia falar na sua própria língua.
profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Discurso de Pedro. Pedro então pôs-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens serão visões e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que tenha um grande e glorioso dia do Senhor, então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração e a minha língua exultou? Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu sangue conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A esse Jesus, Deus o ressuscitou, dos que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo, prometido derramou, como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor vosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia levou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Sumário, primeira comunidade. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos e nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo.
e o Senhor cada dia lhes ajuntava a outros que estavam a caminho da salvação. Capítulo 3. Cura de um coxo. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisso levavam um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo. Chamava Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou neles os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos lhe firmavam. De um salto, pôs de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se afastava para mendigar a porta, sentava para mendigar a porta formosa no templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a ele no pórtico chamado Salomão. Discurso de Pedro no pórtico. À vista disso, falou Pedro ao povo: Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se, por vossa própria virtude ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. Em virtude da fé em que seu nome foi, que esse mesmo nome consolidou esse homem, que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão assim da parte do Senhor os tempos de refrigério, e eles enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Já dissera Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, e a este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Todos os profetas que têm falado sucessivamente desde Samuel, anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou o seu servo para vos abençoar, a fim de cada um se aparte da sua iniquidade. Capítulo 4. Prisão de Pedro e de João. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os sacerdoceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linguagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em que nome fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: Chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo, e em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Porque é este homem que se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pela qual devemos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se.
reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirasse da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos sem esses homens? Porquanto o milagre por ele feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro fale alguém desse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai-vos vós mesmos se é justo diante de Deus obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, pois já passava dos 40 anos o homem em que se realizara essa cura milagrosa. Oração dos fiéis pelos apóstolos libertados. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações e imaginam as povos coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nessa cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungiste os Herodes e Pôncio Pilatos com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Sumário: união dos primeiros fiéis. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam-os a preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Astúcia de Ananias e de Safiras. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com a mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse a Ananias: por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo, e depois de vendido não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginastes isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, apoderou-se grande terror de todos os que ouviram. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: disse-me, mulher, foi por tanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela: sim, por esse preço. Replicou Pedro: por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, onde levaste também a ti. E imediatamente caiu aos teus pés e expirou. Entrando, aqueles monstros acharam-na morta, levaram-na para fora e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos os que ouviram falar desse acontecimento. Pregação e milagre dos apóstolos. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniram-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores.
Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Anúncio na perseguição. Levantaram-se então os sumos sacerdotes e seus partidários, isto é, as seitas dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras dessa vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, os sumos sacerdotes e os seus partidários reuniram-se e convocaram um grande conselho e todos os anciões de Israel, e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrir o cárcere não os encontraram e voltaram a informar. Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, e no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas nesse momento, alguém transmitiu-lhes essa notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e o introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: Importa obedecer ante a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendei-nos no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvir essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que se retirasse aqueles homens por um momento, e então lhes disse: Homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com esses homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto, e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o viam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esses homens, deixai-os. Se o seu projeto ou sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá, mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los, ordenaram-lhes então que não pregasse mais em nome de Jesus e os soltaram. Eles saíram da sala da grande conselho cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Capítulo 6. Eleição dos diáconos. Naquele dia, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na divisão diária. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a todos a reunião. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e esses, orando, impuseram-lhes as mãos. Divulgava sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém, também bem grande número de sacerdotes aderia à fé. Prisão do diácono Estevão. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamados dos libertos, dos cirinenses,
dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que os inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissesse que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, agarraram-no e o levaram num grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram seu rosto semelhante a de um anjo. E o último capítulo de hoje, o capítulo 7, discurso de Estevão. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: sai de teus país e de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos cadeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu Deus o fez passar para essa terra em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe posse e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que as dominar, disse o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão teve um filho, Isaque, e passado 8 dias o circuncidou, e Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas tribulações, e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos e foi descoberto ao faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou ouvir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram transladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado a peso de dinheiro aos filhos de Emor de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual não sabia de José. Esse rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo nasceu Moisés, era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto ao filho do faraó, e recolheu o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos aos filhos de Israel, viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhes no deserto do monte Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para examinar. E a voz do Senhor lhe falou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito.
Este Moisés que desprezaram, dizendo: quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por espaço de 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para nos transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram, e seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Araão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou na terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegravam diante da obra de suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfão, figuras que vos fizestes para adorá-las? Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. A arca da aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizeste conforme o modelo que tinha visto. Recebendo a nossos pais, levaram-nos sob a direção de Josué as terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, e ali ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas vos perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas, vós que recebestes a lei pelo Espírito dos anjos e não as guardastes. Morte de Estevão. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheios do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, diz ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, que recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado. A essas palavras expirou.